Oi, Cíntia. Deixa eu botar Olá, a câmera aqui. Tudo bem? Boa noite. tudo bem? Deixa eu só conectar aqui que eu acho que meu fone tá ruim. Arrumando aqui. Na hora que entra, a gente vê como é que fica. Agora eu tô te ouvindo melhor. Vamos ver se vai entrar alguém, né? Ah, é. Mas de qualquer forma a gente deixa gravado e depois as pessoas vão vendo, né? Deixa eu pôr aqui no setor. Fica na cor melhor. Melhorou. Você tem Às vezes o fone aí horário que eu acho que eu vou te ouvir melhor. Você não tem fone, não? tem. Vou pegar só um minutinho. Melhor. Vou colocar aqui. Vê se melhora pra você. Melhora muito. É? Ah, A então gente tá bom. consegue ouvir melhor. O que você acha? A gente espera um pouquinho, Ah, vamos esperar mais um pouquinho, né? Às vezes uns alguém. minutinhos, né? Às vezes o horário, né? Esse horário É. por ser mais cedo. Às vezes muita gente tá chegando ainda do trabalho. Aí entrou a Nayara, lá da Cuidado. Oi, Nayara. A gente está esperando um pouquinho para ver se entra mais gente. Empório Alasca. Olá, bem-vindo. Bem-vindo, Gisele. Vamos começar nos apresentando? Eu acho que seria bom, Vamos. né? Então tá. Uhum. Então, para quem não me conhece, eu sou a Patrícia, eu sou pediatra, eu sou pneumologista infantil e atualmente eu trabalho mais, eu acho, com a minha paixão, que é a alimentação infantil, do que propriamente dito com a pneumologia infantil, até mesmo porque as crianças estão em casa e estão bem, né? Elas não estão nem resfriando mais. Então, assim, eu gosto muito dessa visão da pediatria integral. Eu me formei no Rio, tanto em pediatria quanto em pneumologia infantil. E estou fazendo atualmente mestrado, já fiz mestrado, estou fazendo doutorado aqui na UF. E eu queria apresentar para vocês a Cíntia, né, que está começando a trabalhar com a gente agora na Cuidato, que é a clínica que a gente abriu tem pouco tempo, eu e meu marido, né, e o Jonathan, que é enfermeiro. E a Cíntia veio para agregar, assim, muita coisa, né, que ela é nutricionista materna infantil. E se apresenta um pouquinho aí, Cíntia, fala um pouquinho da sua formação. Então, eu sou formada em nutrição aqui na Federal de Juiz de Fora, especialista em nutrição materna infantil, que vem desde a gestação, né, até adolescência, vai até adolescente. E é uma área muito dinâmica, a gente vai estudando muito, vai aprendendo muito, as coisas novas vão aparecendo, e é sensacional. Trabalhar com criança é desafiador, É né? bom Que a demais, gente né? é bom demais, é bom demais. Eu falo que a gente se Rotina não tem, diverte. A gente se diverte é, muito, né? e Então, cada dia é uma coisa diferente, é muito legal, é muito legal. então a proposta que a gente está trazendo aqui da clínica, né, seria começar com umas lives pequenas, porque ninguém mais está aguentando aquelas lives de horas, né? Trazendo alguns assuntos dentro da saúde integral que a Cuidado se propõe a fazer. E como a pediatra geralmente é o que mais, né, dentro da área de pediatria, quem mais agita, né, quem tem mais atividade, de mais produtivo, a gente resolveu começar com essa parte de alimentação infantil, eu e a Cíntia.
E a gente hoje vai começar pelo básico, básico mesmo, que seria a introdução alimentar. A gente não quer falar de tudo, porque a gente quer ter assunto para voltar, né? A gente quer manter uma certa, vamos dizer, constância, né? Nessas mini lives que a gente vai fazer. Então, vamos falar de introdução alimentar, não vamos demorar demais também. Bom, em pediatria, eu sempre falo que sim, pediatra não sabe muito bem de alimentação, né, da maioria dos pediatras. Alguns sim se interessam pelo assunto, mas é muito, muito importante, por quê? Porque a gente é o primeiro profissional a ser consultado quanto à introdução dos alimentos, né? E é muito importante que a gente não erre o momento, né? Não erre a forma de introduzir. E, graças a Deus, a gente pode contar com alguns profissionais bons, como a Cíntia, para a gente poder ajudar a gente. Então, Cíntia, fala para a gente um pouquinho como é que você encara a introdução alimentar, o que você orienta primeiro, vamos lá. Então, primeiro, uma coisa muito legal que você falou, é importante a gente trabalhar junto, né, com o pediatra, porque as primeiras informações as mães procuram com os pediatras. E mais muita coisa, a gente, igual nutricionista, estuda muito detalhe do alimento em si. Então, é igual as formas, cada dia é uma fórmula diferente. Então, a gente está sempre estudando, então a gente consegue acrescentar muita coisa, né? É introdução alimentar. A introdução alimentar, até um tempo atrás, era tudo, batia tudo no liquidificador, misturava tudo e dava para a criança. Às vezes até antes dos 6 meses. E agora a gente está vendo que isso não é legal. A gente está mudando muita coisa, já tem vários métodos novos. E aí, inicialmente, né? A gente fala inicialmente para começar com 6 meses, porque para a gente ter uma média, para a gente avaliar se o bebê está pronto realmente a partir dos 6 meses. É só para a gente ter um ponto de partida, os 6 meses, né? Dependendo se a criança é prematura, tem idade corrigida, tem que ser observado criança por criança. Além disso, a criança tem que completar os 6 meses para começar. Além disso, ela tem que ter alguns sinais de prontidão, que muitas vezes o pediatra ajuda as mães, né, a observar se a criança está realmente preparada. Ela tem que estar sentando, ela já tem que estar com a cabeça firme. Imagina a gente começar a introdução alimentar, a criança com 3 meses, 4 meses, que ela nem firma a cabeça, ela não consegue engolir. Fica tombando. Imagina ela engolir um alimento sólido. Então ela tem que estar preparada. Geralmente é em torno dos 6 meses. Então isso também tem que ser avaliado. E como que a gente começa, né? Hoje a gente já sabe que pode dar os alimentos de verdade, que a gente vai falar sempre muito disso, né, Patrícia? Em todas as nossas lives, todas as nossas conversas, todas as consultas, a comida de verdade. Então, a comida de verdade a gente pode dar para o bebê, só que a gente tem a forma correta para facilitar para ele, que é cozinhar bem, amassar. Não é legal, igual a gente fazia antigamente, de bater no liquidificador, porque a gente perde fibra, a gente perde nutrientes importantes e a criança não aprende a mastigar, ela continua com o líquido, né? Ela sai do leite, ela passa do leite para a comida líquida, ela acaba não aprendendo. Então tem que ser bem cozidinho, amassadinho, e o ideal é ser tudo separado. A gente, né, até porque facilita, né? A gente mistura tudo, coloca o caldinho do feijão, mistura tudo e entrega para a criança. E aí eu te pergunto, qual sabor tem essa papinha? Eu aprendi com você. Papinha não tem sabor de nada, né? De nada, porque a gente mistura tudo. E não é o que a gente come, né? Não é nosso costume. Então a gente já tem que ensinar algumas coisas para a criança para chegar com 1 ano, ela aprendendo a comer, já está comendo com a gente, né? Então sim, isso já ajuda bastante. Ela sentiu o gosto. Até porque é difícil, né? E a alimentação da criança cada vez vai ficando mais desafiadora. Porque ela começa a ter as vontades, ela começa a rejeitar muita coisa lá na frente. Então, quanto melhor a gente começar, mais certo ela aceitar os alimentos depois. E quando a gente põe tudo separadinho, ela sente o sabor dos alimentos. Ela sente a abóbora, ela sente o gostinho do feijão, da carne. Então, para ela aceitar, vai ser muito mais fácil. Então, amassar bem amassadinho, porque ela realmente não sabe ainda o que fazer com o alimento.
e tudo separadinho. Sim. Outra coisa que eu acho muito importante a gente já começar, as mães aí que estão nessa fase, né, que vai começar a oferecer, é lembrar que a criança, ela não sabe comer, ela vai aprender a comer, né? Então, a gente achava muito que era instintivo, né? Que ela põe na boca e engolia, mas não é. Ela não sabe, ela vai cuspir, ela vai pôr a linguinha para fora, ela vai fazer carinha feia, porque é um sabor diferente, não é que ela não esteja gostando, é um sabor diferente. Então, é o principal, paciência, porque é Sim. um processo. Do mesmo jeito que a criança aprende a falar, aprende a andar, ela cai muitas vezes, ela fala muitas vezes errado. O comer também é aprendido. Então a gente tem que ter paciência. É Sim. tudo devagarinho, a consistência a gente vai aumentando aos poucos. É um processo. Uma coisa que as mães perguntam muito em consultório de pediatria é BLW ou não BLW? Explica um pouquinho aí pra gente o que é BLW e se você... Eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma opinião a respeito, né? Uhum. Mas o que você acha? É Vamos porque a lá. gente tem um método tradicional, que antes era até tudo misturado, e é esse que eu falei, que é amassar, e o BLW, que são os pedacinhos. A gente cozinha o alimento, aí tem os cortes adequados. Ter os cortes adequados para evitar o engasgo, né? Então, isso é bem orientado nas consultas. Então, tem os cortes e a criança, ela pega com a mãozinha e vai comendo. Então, ela que vai pegando o alimento, ela vai sentindo. E já o tradicional, a gente dá, a mãe, né, o cuidador, dá na colherzinha. Então, a diferença é essa. Na minha opinião, assim, como pediatra, eu acho que assim a gente pode fazer um intermediário, né? A gente pode dar a comida e deixar a criança, mas eu acho que é importante esse contato com o alimento. Ela segurar os alimentos, ela levar até a boca, né? Eu acho que faz parte da descoberta mesmo e dela ter prazer, né? Porque o alimento, a alimentação tem que ser prazerosa, né? É. Eu acho que assim, eu acho que o intermediário é sempre uma coisa legal. Uma coisa que eu ouvi recentemente de uma nutróloga, que eu acho bem interessante, é que ela fala assim, que a mãe, ela pode decidir o que a criança vai comer, o Mas a horário que ela vai quantidade. comer e a quantidade que ela vai comer. Mas efetivamente, quem vai decidir se vai comer mesmo, tá? E o quanto vai comer é a criança. Então, assim, muitas vezes as mães me perguntam sobre a quantidade. A gente tem uma estimativa, né? Você orienta geralmente 3, 4 colheres no início, né? Uhum. Mas efetivamente tem criança que come mais e tem criança que come menos. E aqueles sinais de saciedade? Fala um pouquinho pra gente aí, né? Da É, criança respeitar, da gente respeitar isso, né? uhum. E a criança ela vai demonstrar, isso que eu ia até chegar nessa parte, entre o BLW e a tradicional, o legal é misturar, realmente, você dá uma colherada, a criança pega com a mão, ou então, hoje não deu tempo, eu vou dar a amassadinha na hora do almoço, mas a frutinha eu vou dar em pedaços, eu acho que misturar é sensacional. E a criança, e aí muitas mães perguntam, e qual método, né? Como que eu faço? Será que ela gosta mais vai ser melhor o BLW para ela? Vai ser o melhor a massagem? Ela vai te falar, ela vai demonstrar. Na criança. Inclusive a quantidade. A quantidade, eu fiz um post até recente, porque eu via muita mãe, eu vejo até hoje, às vezes a criança maiorzinha, ou na introdução alimentar, forçando a criança a abrir a boca. E às vezes ela não quer. Imagina, eu falo muito isso com as mães, imagina quando você tá cheia, você não aguenta mais, e a pessoa te forçando a comer. A criança vai chorar. E ela mostra isso, ela vira o rosto, ela fecha a boca, ela começa a ficar irritada, então ela já não quer mais. Só que as mães ficam com muito medo, porque no início é muito pouquinho. Então elas, vai ficar com fome. Mas não é. A criança te dá o sinal, observa, presta atenção na hora que tá dando a comida. Ela vai te falar a hora que ela não quer mais. Ela vai te falar o método que ela gosta mais. Tem criança que no início tem nervoso de pegar. Eu atendo muita criança que tem nervoso de pegar o alimento. Pega uma banana, faz até cara feia e não quer de jeito nenhum. Então vamos devagarinho com essa. A gente continua estimulando ela a pegar, mas essa criança demora um pouquinho mais o BLW. Agora as outras, elas ficam tão encantadas de pegar que elas comem muito melhor. As vantagens do BLW
em que ela tem maior interesse. A aceitação, ela tem uma regulação, ela consegue uma autorregulação melhor de saciedade. Então, apesar de ser difícil, mas é sensacional, o resultado é muito positivo. Então, vale essa mistura. E seu bebê vai te falar, né, o que ele gosta mais, o que está dando mais certo. É só observar e respeitar, não forçar. Se ele fechou a boca, ele não quer mais, ele não quer mais. Daqui a pouco a gente tenta de novo, né? E é pouquinho no início, é assim mesmo. Tá. Me perguntaram sobre alguns alimentos controversos, né? Quando é que a gente começa o leite de vaca, quando é que a gente começa com glúten, como é que é isso? Na sua cabeça, pelas orientações, o que você... Eu tenho, assim, o parecer da Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente tem o Guia Alimentar do Ministério da Saúde, e às vezes tem algumas divergências, inclusive, né? Uhum. Tá, como é que você orienta isso? Do início, a gente fala, né, dos legumes, das verduras. Só que tinha alguns alimentos que a gente falava para não dar no início, né? Inclusive o leite a gente continua não oferecendo logo no início, né? Só depois de 1 ano de idade, o leite de vaca mesmo, porque a fórmula, o ideal é leite materno, né? Mas quando a mãe não consegue, a fórmula ela é modificada para a criança conseguir absorver os nutrientes. O leite de vaca, ele é totalmente inadequado para a criança nesse momento. Ela não tem as quantidades adequadas de proteína, de ferro. Então é ruim a mãe oferecer o leite inicialmente. Tinha a questão do ovo, a questão alguns alimentos que causam mais alergias, né? A gente tem o morango, kiwi, amendoim. Castanha, amendoim. Então a gente já falava, olha, não dá logo no início porque é ruim, né? Pode causar alergia. Só que agora a gente tem muitos estudos falando sobre a janela imunológica, né? Que é entre 6 aos 9 meses, que é importante a gente oferecer esses alimentos. Só o leite de vaca que ainda tem um consenso que é melhor esperar, né? Os leite derivados é melhor esperar 1 ano realmente, porque ele é nutricionalmente pobre. Então não vai ajudar em nada, né? Agora a castanha ela tem muitos nutrientes, o morango ele tem muitos nutrientes. Então é importante, né? O glúten, hoje em dia a gente está tendo muita criança com intolerância, com alergia, então é importante a gente oferecer pequenas quantidades nesse período, não tem que virar rotina da criança, não tem que ser o principal alimento da criança, é oferecer algumas pequenas vezes e observar. Um ponto muito importante é oferecer, igual eu falei, em pequenas quantidades e durante o dia. Porque se você oferece à noite, tem esse desenvolvimento, né? A questão alérgica, a gente não consegue observar. Então, depois do jantar eu vou dar um morango pela primeira vez. Não, espera de dia, em pedacinhos menores, espera, mesmo que a criança goste muito, então dá um pedacinho e espera. Né? Porque esses alimentos ele têm um poder maior de alergia. Inclusive o leite de vaca é importante a gente esperar, porque o potencial alergênico dele é mais forte também. Então se der alergia acaba sendo pior. Então é só dar uns pedacinhos nesse período e ver. O ovo também, tem muita criança que tem alergia ao ovo. A gente orienta dar um pedacinho da clara primeiro. Num dia, espera, observa, no outro dia dá um pedacinho maior e depois a gema. E aí, dando certo, a gente pode dar depois sempre. Deu certo, né? A gente dá sempre. O glúten, que eu acho que é só para testar mesmo, para a criança ter aquele contato, mas não tem que ser rotina, né? A gente não tem que ficar oferecendo. Sim, até mesmo porque o glúten, ele está dentro de alimentos, no mínimo, processados. Processados. Né? Então, assim, não é um alimento, a gente pede para que a alimentação seja ou alimentos in natura, né? Ou minimamente processados. E aí, com o pão, por melhor que ele seja, ele pelo menos processado, se não for ultra processado, né? Então, assim, não é legal você... A gente sabe que tem muita gente, e pelo menos assim, eu vejo muito... que a pneumologia e a alergia ficam muito ligadas, né? Apesar da gente não ter muita gente com doença celíaca, né? Com exames alterados, a gente tem muita manifestação de criança com sensibilidade ao glúten. Sensibilidade não celíaca, ou seja, a pessoa vai fazer exames, os exames são normais,
mas a pessoa sempre que exagera um pouquinho no glúten, ela fica com a pele mais seca, começa a ter coceira, urticária, refluxo, enfim, tem sintomas. E é claro para a gente que quando a gente tira, ou pelo menos diminui bastante o glúten, a criança sente melhor, ela começa a pele fica limpa, né? Melhora tudo. Então não é um alimento assim, a gente tem carboidratos muito melhores nos alimentos in natura, né? As batatas, etc., que são muito melhores, muito melhor, né? Não sei se Tem que continuar assim. né? Mesmo depois dos 6 meses, o ideal é ter o glúten na menor quantidade possível. Não precisa cortar, né? Eu não vou comer nunca Exatamente. mais. Mas Exatamente. não é para virar a rotina o pão todo dia, né? Não tem que ser assim. Então, e Exatamente. principalmente com 6 meses, né? A gente às Uhum. vezes fala dessa janela imunológica para poder evitar essas questões de sensibilidade futuramente, mas é pontual, ofereceu e pronto. Agora, o ovo, a castanha dando certo, né? Não deu alergia, pode continuar oferecendo, porque alimento de verdade não é processado. Né? E o leite a gente Exatamente. espera até 1 ano. Exatamente. O leite ele tem uma questão que, assim, a Sociedade de Pediatria fala 1 ano, assim como você falou, né? No guia alimentar a gente encontra uma recomendação a partir de 9 meses. Eu acho que tem uma questão também socioeconômica muito grande, Uhum, né? Porque, na verdade, assim, o ideal é leite materno exclusivo até 6 meses, depois complementado com alimentação até os 2 anos. Mas a gente vê, e é impressionante, porque no consultório tem muito mais crianças amamentadas do que em unidade básica de saúde, né? Eu acho que a questão é absolutamente cultural, educacional. Então, eu tenho muito mais crianças, desmame, né, de mães que uhum. efetivamente não trabalham, né? E no consultório tem mães que, né, trabalham e tentam amamentar, né? Congelam leite, fazem de tudo para continuar amamentando. Então, assim, eu acredito que o guia alimentar ele leva em conta isso, né? Essa questão dos 9 meses, porque é difícil você manter fórmula assim, é caro, né? É basicamente caro. Uhum. E eu queria muito ressaltar a questão de que a fórmula e o composto lácteo não são a mesma coisa, né? Eu bato muito nessa tecla, e você também, né, Eu Cíntia? também. Porque o composto lácteo não é uma fórmula. Aqueles compostos que vêm a partir de 1 ano, né? Que tem metade, na verdade, tem mais ou menos um pouquinho mais de 50% de leite, mas tem um monte de outras coisas, açúcar, aditivos, conservantes, etc. Ele é considerado um alimento ultraprocessado, então não é um alimento adequado para criança, né? Você quer E acrescentar alguma coisa? nossa, assim, as crianças que eu tô atendendo ultimamente, o maior problema é o composto lácteo. E às vezes a mãe não acredita, eu falo, ela fala assim, não é possível, mas é muito bom, é cheio de vitamina, eu vejo no rótulo, né? Tem todo. E como que eu vou dar essas vitaminas? Com a comida, gente. Incentivando a alimentação. Os nutrientes que é acrescido ali, que é colocado ali dentro, tá nos alimentos. Então, essas vitaminas, esses minerais estão nos alimentos. Então, a gente tem que ensinar desde pequenininha a criança a comer bem para ela ter esses nutrientes. Né? E E não altera o precisa paladar, né? preocupar. Altera o Paladar paladar da também. criança. É A muito. criança, quando ela é Fala. amamentada, né, pelo leite materno, ela aceita mais. Ela é mais fácil a introdução alimentar e ela passa pela seletividade alimentar, né, mais tranquila, acontece com menos frequência. Por quê? O leite materno ele muda o sabor. Então depende do que a mãe come. Se a mãe come muito doce, o leite materno fica mais doce. E vai assim, hoje a mãe comeu muita fruta azeda, o leite vai mudando o sabor. A fórmula já é muito doce. A fórmula normal ela já vem com açúcar. Então a criança já tende. Você pode ver muita criança que usa a fórmula, né, gosta mais de frutas, não gosta tanto dos legumes, porque a fruta é mais docinha e gosta de fruta mais doce, né, por conta disso, porque é mais doce. Então, e quanto mais a criança vai mamando a fórmula, tá? E depois passa para o composto lácteo, que é mais doce ainda, a chance dela aceitar outro alimento que não tem aquele sabor muito forte, porque pensa bem, pensa num chuchu, pensa até no arroz, o sabor é suave.
a fórmula é muito açúcar, é muito doce. Então a criança começa a rejeitar. Eu falo de verdade, as crianças que eu atendo, até de 1 aninho para frente, que começa a ter aquelas dificuldades de alimentação, 99% é por causa das fórmulas. Porque a mãe Com acaba dando certeza. mais, ela Com acaba certeza. comendo menos. Então é um É, ponto muito importante eu, a eu gente já observar. tive, eu já tive um paciente no posto de saúde que a queixa é que ele não comia nada. Essa é uma queixa comum em pediatria, né? Ah, não aceita comida, não aceita comida. Aí você faz o diário alimentar, né? Você pergunta, ele toma uma mamadeira com o leite, né? O leite composto lácteo, não vou falar de marca aqui, junto com a farinha de cereais, junto com o açúcar. Então você imagina a carga disso aí. 250 ml. E era assim, aí nós fizemos o cálculo, ele tomava 7 mamadeiras assim, de 250. Faz o cálculo aí de quanto que dá. Dá quase 2 litros de leite com farinha de cereais com açúcar. Eu falei, é um aporte energético, assim, Muito alto. gigantesco, né? Gigantesco. E não tem como a criança querer outra coisa. Ela perde totalmente o paladar. Ela não vai aceitar nem a fruta, nem o doce da fruta vai Vai competir. ser pouco. Exatamente, vai ser pouco. Então, a primeira coisa, e aí eu queria justamente entrar nesse assunto, porque muitas vezes a gente fala assim, a criança não aceita, a criança não quer, a criança não está querendo comer. Mas e o ambiente? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu gosto muito de conversar com a família toda, né? Então fala assim, não, mas todo mundo é gordinho dentro de casa, né? É claro que a gente sabe que tem uma coisa de hereditário, de familiar, de obesidade. Às vezes, mas assim, o ambiente. Será que os pais comem aqueles alimentos? Como é que é a alimentação dentro de casa? Então eu gosto muito de perguntar sobre isso, porque o que eu vejo muito na pediatria, a maioria das pessoas se esforçam a partir dos 6 meses, tentam fazer tudo bonitinho, não vão dar açúcar, não vão dar sal, não sei o quê, não vão comprar pacote nenhum, vai fazer tudo bonitinho, a comida separada da criança. Por isso que eu acho legal você falar de separar para a gente entrar na alimentação da família, se for boa, né? E aí chega 1 ano, 2 anos, começa a comer aquilo, começa aqui. 2 anos acabou. 2 anos tá comendo todas as porcarias da casa. Então, assim, eu sempre acho que assim, eu gosto muito dessa frase. Eu falo que a introdução alimentar de um bebê é a melhor oportunidade, a maior oportunidade de reintrodução alimentar da família. Porque, assim, e o ideal é que fosse preparado durante a gestação, né? Que os pais se preparassem durante a gestação. Porque tem que mudar, não tem jeito. Não é só para 1 ano, para 2 anos. A gente hoje fala em pediatria geriátrica. O que é pediatria geriátrica? Eu não quero aquela criança, aquele meu paciente exclusivamente saudável. Eu quero que ele seja um adulto saudável, eu quero que ele seja um idoso saudável. E a gente sabe que a maior parte das doenças do adulto são adquiridas por hábitos ruins, né? Então, eu tenho que prevenir lá embaixo, eu tenho que prevenir, se possível, na gestação, mas pelo menos na pediatria, né? Então, eu acho que é muito importante a gente trabalhar com a família toda. Não adianta só mudar a alimentação do bebê, né? Isso é verdade. Meu filho está com 3 anos, eu falo isso muito com as mães na introdução alimentar. Vai ser difícil, é um processo, mas se você fizer errado, né, não seguir as orientações, depois fica pior. Depois, com 2, 3 anos, igual a idade do meu, é mais difícil, porque a criança tem vontade, ela vê, ela te pede, ela já sabe que aquilo ali é assim, que tem aquele sabor, que é mais gostoso. Então tem que ser um processo e tem que ser todo mundo junto, porque ela não vai aceitar comer a verdurinha ou legume se você está comendo um hambúrguer, uma pizza. Ela não vai aceitar, né? Então tem que realmente, a gente tem que mudar. E essa fase principalmente, porque a gente fala muito hoje em dia na nutrição dos 1000 dias, que é desde a gestação, da fecundação, né? Quando a criança é formada até os 2 anos de idade, que a criança está desenvolvendo o DNA dela. Então, muitas crianças que têm contato com esses produtos industrializados, ultraprocessados, elas têm mais dificuldade lá na frente, elas vão desenvolver mais doenças lá na frente, porque o DNA está sendo formado agora. A criança, a pessoa, né, ela nunca cresce
tanto, em tão pouco tempo, quanto nesse período. Então ela está desenvolvendo muito, 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 né? E o DNA formando. E aí você modifica isso. Então Sim. tem que ser e tem que continuar para ser pro resto da vida. É, Porque é. as pessoas não têm noção, né? Eu acho que assim, nesses ultraprocessados, gente, tem aditivos, é conservante, é corante, tem derivados até de petróleo, enfim, tem uma série de coisas que são cancerígenas, que etc. Então, assim, você dá eventualmente já é ruim, mas você dá diariamente é outro assunto, é uma coisa assim absurda. As pessoas me perguntam assim, mas ele vai ter exposição na escola? Né? Ele vai para a escola e vai ver o coleguinha comendo. Eu falei, sim, mas se você tiver um ambiente dentro de casa totalmente limpo, você já melhora, assim, é a maior parte do tempo dele. Né? Então, assim, se 95% do tempo dele você já tiver sem um ambiente tóxico, vamos dizer, que a gente fala, né? Já melhora bastante. E aí a ideia é você estimular outras mães e ter grupos de mães, fazer, né? Tentar assim aumentar ainda o ambiente um pouquinho mais além da casa, né? Eu esqueci de falar no início, eu também sou nutricionista escolar, né? Eu trabalho em uma escola aqui em Juiz de Fora. E é justamente isso. Essa escola eu acho sensacional porque ela abre espaço para eu trabalhar com a nutrição real, de fazer coisas que realmente são saudáveis. E aí eu vejo muita dificuldade justamente pelo contrário, porque a gente dá fruta, a gente dá legume e a criança não aceita, porque já vem de casa não comendo bem. Então a gente tenta, tem criança que a gente às vezes anota e chama os pais para conversar e fala, olha, ele não aceitou, porque não tem costume. Aí a mãe fala, é porque ele não come, ele está acostumado só se fizer isso. É consistência, a gente tem muito problema com consistência, porque na introdução alimentar, né, a gente vai ter que evoluir na consistência. A gente não pode só amassar sempre, né, desfiar a carne sempre. Daqui a pouco ela vai ter que, e o BLW ajuda, né, nessa transição. E aí muita criança lá na escola tem problema com a consistência, só aceita se for líquido. Só se a gente pôr o caldo do feijão na comida inteira para ficar bem líquido, senão ela não aceita. Porque vem de casa assim, né? Algumas mães falam que bate no liquidificador a carne, porque a criança não aceita. Então tem que ser Socorro. em casa. Socorro. E aí a gente tenta, então tem que ser um trabalho, igual você falou, né? A gente ajuda as famílias a melhorar, mas a família tem que mudar para chegar na escola, a criança aceitar. Né? Aceitar uma fruta quando a gente oferece, aceitar a consistência adequada, tem que ser um trabalho junto, né? E a gente está aqui para isso, né, Patrícia? Exatamente. Eu acho que é muito importante, uma coisa que eu acho também muito complicada, é quando a mãe fala assim, mas eu não cozinho, eu não sei cozinhar, eu não faço nada, eu não sei fazer nem um ovo. Eu acho que assim, você ter um bebê, começar uma introdução alimentar, pede uma ida à cozinha, né? Um básico mínimo, né? Vamos dizer. Porque é importante. E, inclusive, à medida que a criança for crescendo, colocar ela para participar. O preparo do alimento é extremamente, assim, estimulante, né? É uma coisa que a criança gosta de participar e ela fica mais interessada com a alimentação, fica mais prazeroso. Mas, enfim, come melhor. Tem muita coisa para a gente falar. Eu não queria me estender muito, porque, como o nome indica, é uma mini live, né? E não sei nem quanto tempo que a gente está já. 40 minutos. 40 minutos, pois é, a ideia era não passar de 30. Mas eu queria, assim, nós vamos no Instagram da Cuidado, eu vou tentar ver se eu consigo gravar. E a gente vai propor, eu e a Cíntia vamos propor alguns assuntos para as próximas mini lives e vamos ver o que vocês vão ter direito a votar, tá bom? Para ver o que interessa mais vocês da gente conversar nos próximos encontros. Obrigada a quem participou e a gente vai tentar deixar gravado aí para vocês. Obrigada, Cíntia, tá? Pela sua participação. Eu que agradeço. Tá bom? É sempre muito bom falar sobre esse assunto, né? Ajudar as mães. É difícil falar em pouco tempo, né? Muita coisa. Muito difícil. Tá bom. É verdade. Então tá, Joia. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço. Tchau.